Olá a todos! Neste vídeo vamos aprender a fazer as operações com as coordenadas de um vetor no plano e no espaço. Vamos ver um vetor com uma diferença de 2 pontos e vamos ainda ver a soma de um vetor com um ponto a partir das suas coordenadas. Fiquem atentos! Vamos começar por ver as operações com as coordenadas de um vetor no plano e no espaço. No plano vamos utilizar estes vetores com estas coordenadas, o U e o V, e no espaço os vetores U e V com estas coordenadas. Vamos começar com a soma. Então, no plano, a soma de dois vetores consiste na soma das abscissas, ou seja, a abscissa do U mais a abscissa do V, 5 mais 4, e na soma das ordenadas, a ordenada do U, que é menos 1, mais a ordenada do V, que é 3. E obtemos o vetor 5 mais 4, 9, menos 1 mais 3, 2. No espaço é exatamente a mesma coisa, mas temos mais a cota. Então vamos somar as abscissas, 2 mais menos 3. Depois vamos somar as ordenadas, 6 mais 5. E por fim somamos as cotas, 3 mais menos 2. E fazendo as contas, isto é o mesmo que 2 menos 3, que dá menos 1, 6 mais 5 dá 11, 3, isto fica menos 2, 3 menos 2, que dá 1. E está feita a soma, tanto no plano como no espaço. Vamos ver agora a diferença, o vetor U menos o vetor V. E faz da mesma forma, vamos fazer a diferença entre as abscissas, a abscissa do U menos a abscissa do V, 5 menos 4, depois a ordenada do U, menos 1, menos a ordenada do V, menos 3. E isto dá-nos o vetor com coordenadas, 5 menos 4 dá 1, menos 1 menos 3 dá menos 4. No espaço fica 2 menos menos 3. E agora a diferença entre as ordenadas, 6 menos 5. E agora a diferença entre as cotas, 3 menos menos 2. E isto é igual, aqui é como se ficasse um mais, 2 mais 3, 5, 6 menos 5 dá 1 e 3 mais 2 dá 5 também. E está feita a diferença. Por último, vamos ver a multiplicação de um escalar pelo vetor U e vamos escolher, por exemplo, o escalar 3. Então, vamos multiplicar o vetor U por 3, ou seja, 3 vezes 5 menos 1. E o que vamos fazer aqui é multiplicar a abscissa por 3, ou seja, 3 vezes 5, 15, e depois multiplicar a ordenada por menos 3 também. 3 vezes menos 1 fica menos 3. Aqui no espaço vamos multiplicar também o vetor U por 3 e fica 3 vezes o vetor U, 2, 6, 3. E fazemos exatamente da mesma forma, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18 e 3 vezes 3, 9. E estão feitas as operações com as coordenadas de vetores no plano e no espaço. Agora vamos aprender a determinar as coordenadas de um vetor sabendo o seu ponto de aplicação e a sua extremidade. Então, vamos imaginar o vetor AB, que tem o ponto de aplicação no ponto A e a sua extremidade no ponto B. Para sabermos as coordenadas do vetor AB, se soubermos as coordenadas do ponto A e do ponto B, as coordenadas do vetor AB é igual à sua extremidade, o ponto B, menos o seu ponto de aplicação, menos A. Então, vamos ver no plano, se tivermos um ponto A com coordenadas 2, 3 e um ponto B com coordenadas 5, 7, o vetor AB é igual à extremidade, ao B,
menos o ponto de aplicação, o A. Então, é igual, vamos fazer o ponto B menos o ponto A. Vamos fazer a diferença entre as abscissas, 5 menos 2, e depois a diferença das ordenadas, 7 menos 3. 7 menos 3. E isto é igual a 3, 4. Então, sabendo as coordenadas do ponto A e do ponto B, conseguimos determinar as coordenadas do vetor AB, fazendo a diferença entre a extremidade e o ponto de aplicação. No espaço funciona exatamente da mesma forma. Então, se tivermos no espaço o ponto A com coordenadas 1, 3 e 5 e o ponto B com coordenadas 6, 4, 4, o vetor AB vai ser igual ao B menos o A, a extremidade menos o ponto de aplicação. Então, isto fica, vou passar para aqui para baixo, 6 menos 1, 4 menos 3 e 4 menos 5. E no espaço, o vetor AB teria como coordenadas 5, 1, menos 1. E está determinado as coordenadas de um vetor a partir do seu ponto de aplicação e da sua extremidade. Se quisermos somar um ponto com um vetor, funciona exatamente da mesma forma. Somamos as coordenadas do ponto com as coordenadas do vetor e vamos obter as coordenadas do ponto resultante. Eu vou resolver um exemplo apenas no espaço porque funciona exatamente da mesma forma para o plano. Então, se tivermos um ponto A com coordenadas 2, 3, 3 e um vetor V com coordenadas 1, 5, 4, vamos obter um ponto P que é igual a A mais o vetor V. Então, porque um ponto com um vetor dá sempre um ponto, e fazemos da mesma forma. O 2 mais o 1, somamos as abscissas, depois somamos as ordenadas, 3 mais 5, e somamos as cotas, 3 mais 4. Então, o ponto P, o ponto resultante, vai ter como coordenadas 3, 8, 7. Dado isto, vamos resolver um exercício. Agora vamos resolver este exercício, cujo objetivo é determinar esta expressão, resolver esta expressão, sabendo os pontos A, B, C e D. Então, temos aqui um ponto menos duas vezes a soma de dois vetores. Em primeiro lugar, vamos determinar as coordenadas destes dois vetores. Então, as coordenadas do vetor BD é igual à extremidade, o ponto D, menos o ponto de aplicação, o ponto B. Então, isto fica 6 menos 3, depois 4 menos 2 e, por fim, 2 menos 5. Então, o vetor BD é igual a, isto dá 9, 2 menos 3. Então, vamos escrever aqui, o BD tem como coordenadas 9, 2, menos 3. E agora vamos calcular o vetor DA, que é igual ao ponto A menos o ponto D. Então, o ponto A tem como abscissa 4 menos a abscissa do ponto D, 6. Depois 1 menos 4. E por fim 2 menos 2. Então, o vetor DA tem como coordenadas menos 2, menos 3, 0. Vou escrever aqui também DA, menos 2, menos 3, 0. Como aqui temos a soma dos dois vetores, podemos fazer já essa soma à parte. Então, BD mais DA
vamos ter que somar as coordenadas do BD com as coordenadas do DA. Então, 9 mais menos 2, 2 mais menos 3 e menos 3 mais 0. Então, esta soma vai dar 7 menos 1 menos 3. Então, podemos já escrever aqui 7 menos 1 menos 3. E agora vamos resolver a expressão. Então, temos o ponto C com coordenadas 8, menos 2, menos 1, menos 2 vezes a soma destes dois vetores, que já temos aqui o resultado, 7 menos 1 menos 3. Então, isto vai ser igual a 8 menos 2 menos 1, menos, e vamos já fazer esta multiplicação aqui. E vamos também trocar este sinal, vamos pôr aqui um mais e vamos multiplicar o menos 2. Isto fica menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. E menos 2 vezes menos 3 dá 6. E agora resolvemos a soma. 8 mais menos 14, que é o mesmo que 8 menos 14, dá menos 6. Menos 2 mais 2 dá 0. Menos 1 mais 6 dá 5. E está resolvida esta expressão. Espero que tenham compreendido os conteúdos abordados neste vídeo. Qualquer dúvida deixem nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.